Ensina-nos, Senhor, a guardar o nosso coração. Santo, Santo. Apocalipse capítulo 3. Pode deixar a luz assim mesmo. Apocalipse capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 8. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Apocalipse 3, versículo de número 11, nós vamos ler. Apocalipse 3, 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Na outra versão fala: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha para o teu irmão do seu lado e fala para ele: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? A palavra de Deus nos diz para que nós tenhamos o cuidado de guardar, de preservar aquilo que nós temos. O que você tem? O que você tem priorizado em preservar na sua vida? Talvez você está ajuntando para você dinheiro nessa terra, tesouros. A Bíblia fala: não ajunteis para vós tesouros na terra. O próprio Jesus nos deu essa ordem, onde o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis antes para vocês tesouros no céu. O que nós temos priorizado? O que nós temos guardado? Aqui o Senhor diz para a igreja de Filadélfia: guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. O que essa igreja tinha? No versículo de número 10 diz: porque você guardou a minha palavra. Você guardou a palavra da exortação, a perseverança. Eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. O que essa igreja tinha de forte para guardar? Deus falou para eles: vocês estão guardando a minha palavra, vocês estão perseverando em praticar o que está na palavra. E logo depois o Senhor Jesus diz: guarda o que vocês têm, para que ninguém tome a coroa. A coroa, ela simboliza algo distinto. O que é a coroa, Diego? A coroa simboliza algo que é distinto, algo que distingue uma pessoa da outra. Se você assistir aqueles filmes medievais, o que distinguia um homem comum de um rei ou de uma rainha era a coroa. A coroa distingue você das outras pessoas. A santidade distingue você das pessoas comuns. A santidade no seu falar, a santidade no seu vestir, a santidade no seu comer, no seu beber, a santidade no seu lazer, a santidade com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, a santidade naquilo na qual você tem colocado os seus olhos. Ele está falando para que você não perca a santidade, não perca a santificação, para que você não perca a coroa da santificação, aquilo que faz você uma pessoa distinta. Não perca a minha palavra, guarda a minha palavra. Irmãos, nós temos que priorizar em guardar a palavra de Deus. O que isso significa na prática? Às vezes você escuta uma pregação em casa ou aqui mesmo, ou você lê a Bíblia. Isso não faz de você
uma pessoa que está guardando a palavra. Não. O próprio Davi disse: as tuas palavras eu escrevi como tábuas e guardei no meu coração, para não pecar contra ti. O que significa guardar a palavra? Quando você está aqui na igreja, você está ouvindo a palavra, ou quando você está ouvindo pela internet, ou pelo DVD, uma mensagem, você está recebendo algo. Deus está entregando algo para você. Por isso que Deus deixou homens e mulheres na terra para pregar. Por isso que quando conta aquela história da parábola do rico e do pobre, ele fala: não, deixa eu ir lá falar para minha família de que existe isso aqui, para que eles acreditem. E o que aquele anjo do Senhor disse para ele? Não, lá eu já tenho na terra Moisés, os meus escolhidos, que falam da minha palavra. Irmãos, Deus nos deu um privilégio, que é a palavra de Deus, e nos deu um privilégio de termos pessoas, sejam homens e mulheres, que pregam a palavra de Deus. Mas nós somos só semeadores, como aquela mensagem, aquela história: o semeador saiu para semear, e a mesma espécie de semente ele lançou. Ele foi justo, ele colocou o mesmo tipo de semente, indiferente do solo. O que determinou se aquela semente ia germinar ou não era o solo a qual recebeu a semente. Veja só, quando você ouve a palavra, você está recebendo algo que é precioso demais. Posso ouvir amém? Algo que é muito precioso para você. Agora a responsabilidade de guardar essa palavra e perseverar nessa palavra é sua. Eu posso pregar aqui sobre casamento, mas se você não guardar essa palavra na tua vida e não perseverar em ser um bom marido, uma boa esposa, a culpa não é minha e nem da palavra de Deus. Tem gente que fala assim: pastor, mas por que aquele pastor lá, por que aquela pessoa, ela prega, ela faz coisa errada, prega e Deus opera? Por quê? A responsabilidade de guardar a palavra é de cada um. A palavra por si só, ela é poderosa, ela tem poder, mas se você não guardar ela na sua vida, ela não vai atuar na sua vida. Vai parecer que a palavra de Deus é mentirosa, vai parecer que a palavra de Deus não tem poder, mas ela tem. Mas cabe a você guardar a palavra, guardar aquilo que você recebeu, né? Você tem guardado aquilo que você tem recebido desse altar? Você tem lutado e perseverado em colocar em prática na sua vida? Eu quero que você responda isso para você. Aquilo que você tem recebido desse altar, você tem guardado e preservado e lutado para colocar na sua vida o exemplo que você vê através da minha vida, da vida da minha família, da vida da minha esposa? Se para essas 3 perguntas você teve uma resposta negativa, eu quero te dizer que você não está falhando com o Ministério Rei Jesus ou comigo, você está falhando com Deus. Aqui o Senhor chegou a essa igreja distinta, uma igreja que já guardava a palavra, já resistia contra falsas doutrinas. O Senhor elogiou ela porque falou: vocês resistem a falsos ensinos, a falsos profetas, vocês não aceitam. É uma igreja aparentemente como a nossa, que não aceita falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas profecias, teorias de homens. E para essa igreja o Senhor ainda falou: guarde aquilo que você tem, persevere naquilo que você recebeu, para que você não perca aquilo que distingue você dos outros. Sabe o que isso quer me dizer para mim e para você? A única coisa que pode fazer você distinto das outras pessoas é quando você obedece à palavra de Deus. Não tem dinheiro, não é tinta que você coloca no seu cabelo, ou uma roupa que você troca, ou um penteado, ou um corte de cabelo, ou o carro que você compra, ou a casa que você tem, ou aonde você mora, ou quantos filhos você tem, ou quantos filhos você deixou de ter, ou se você terminou um curso novo, uma faculdade, ou está fazendo pós-graduação, ou mestrado, ou está fazendo um curso técnico, nada. A única coisa que vai distinguir você nessa terra entre as outras pessoas será a sua santidade, será a obediência à palavra de Deus, será em saber guardar aquilo que você está recebendo e preservar. Irmãos, quantas palavras Deus já liberou desse altar para a vida de vocês? Quantas palavras Deus já liberou daqui para vocês? E
Talvez numa semana você está bem, na outra semana você não está bem mais. Talvez numa semana você lê Bíblia e ora, na outra semana não mais. Talvez muitos começam a vir nos cultos, daqui a pouco começa a faltar. Como nós somos inconstantes? Porque a palavra tem sido liberada, mas nós não temos guardado a palavra. Nós não temos guardar no sentido de colocar em prática. É de você preservar, é no sentido de você se esforçar ao máximo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus, o Filho de Deus, santo, que nunca desejou pecado, quando estava naquele monte das oliveiras, quando ele falou assim: contudo que seja feita a tua vontade, não a minha, ele derramou gotas de suor misturadas com sangue. Porque para ele guardar aquela palavra que Deus liberou para ele e perseverar nela, entrou num conflito tão grande no seu corpo, no seu físico, na sua alma. Ele teve que se esforçar e se comprometer a nível natural, físico, né? Espiritual e emocional, para obedecer aquela palavra que foi um dia liberada antes da fundação do mundo, para ele cumprir, para ele ser o cumprimento dela. Que isso gerou nele um conflito tão grande que ele derramou gotas de suor com sangue. Deixa eu te falar, você chegou ao ponto já de derramar gotas de suor, gotas de sangue, por perseverar em praticar o que está na palavra? Você tem gastado a sua força para resolver o seu problema de tantas formas, mas você tem chegado ao ponto de perseverar em guardar e colocar em prática o que Deus já falou na sua vida, ao ponto de você derramar suor por isso, ao ponto de você chorar por isso, falar: Deus, é tão difícil obedecer ao Senhor, mas eu vou guardar essa palavra que o Senhor me deu e vou obedecer. Os seus joelhos já chegaram ao ponto de ficarem marcados, ao ponto de você gastar minutos, horas, ajoelhado, lutando contra a sua carne, que não quer que você obedeça o que já saiu do altar, o que saiu da palavra para você? Se a resposta é não, então você está com sérios problemas. Porque Deus está colocando aqui numa igreja séria, numa igreja que não vive na apostasia ali, a igreja de Filadélfia, dizendo: guarda. Você está guardando, mas guarda mais ainda, persevera mais ainda, para que ninguém tome aquilo que te faz distinta. Existiam 10 noivas, as 10 eram virgens, mas só 5, as 10 tinham lâmpadas, mas só 5 tinham azeite. Às vezes o que te faz distinto não é a sua pureza, porque elas eram puras, 10. Talvez o que te faz distinto não é aquilo que você tem nas suas mãos, as 10 tinham lâmpadas, mas o que fez 5 ser distinta das outras 5 foi a resposta, foi a prontidão que elas deram ao chamado do noivo. Haviam 5 que estavam em prontidão: não, a qualquer momento ele vai chegar, nós não vamos trabalhar de uma forma relaxada, nós vamos perseverar, nós vamos esperar, nós vamos guardar essa palavra contra o desânimo, contra a desesperança, contra a ansiedade. E elas estavam prontas quando o noivo chegou. Talvez o que te faz distinto, irmão, e distinta, irmã, não é o fato de você ser puro, de você ter ferramentas na sua mão que você utiliza na casa de Deus, mas o que vai distinguir você é a prontidão, a dedicação que você tem de todo o seu coração, estar pronto para cada palavra que Deus já liberou para a sua vida. Será que cada coisa que Deus pediu para você na virada do ano, para esse ano, você já está fazendo? Você já está fazendo, irmãos? Você já está lendo a Bíblia como você se comprometeu? Você já está orando a ponto de você ser longânimo em se irar? Ou talvez qualquer coisinha está fazendo com que você se ire novamente? Você está sendo longânimo ao ponto de não se irar facilmente, não se irar rapidamente? Você tem sido um cristão assíduo nos cultos? Você ainda tem vivido debaixo de ansiedade? Quantos estão entendendo a palavra de Deus nessa noite?
Será que você tem se esforçado, perseverado em guardar a palavra que você já recebeu? E você nem colocou em prática a palavra que você já recebeu, e então você procura alguém, um crente mais experiente, ou o pastor, a pastora fala: eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção. E nós vamos dizer: mas aquela direção que Deus já deu, você já cumpriu? Não. Então você está vivendo hoje esse problema, consequência de não ter colocado em prática aquela palavra. Irmãos, eu tenho a plena convicção que o problema dos nossos dias não é falta de palavra, não é a falta da revelação da palavra de Deus, mas é a falta do seu povo dedicar-se e preservar, em perseverar em obedecer a palavra que já foi liberada. Se a palavra de Deus está escrita, irmãos, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Irmãos, a obra é do Espírito Santo, nós sabemos disso, mas nós devemos nos comprometer ao máximo, ao ponto de derramarmos até o nosso suor, até o nosso sangue, e dizermos: a cada dia eu tenho que lutar para ser um homem santo. A cada dia eu vou lutar para ser uma mulher santa, porque não tem meio termo. Se ele está falando sede santos, acabou. Eu tenho que guardar essa palavra e tenho que permanecer nela. Não há meio termo. Se a palavra de Deus está dizendo que eles estavam continuamente no templo orando, todos nós temos que estar no templo orando. O culto de oração não é só para nós, é para todos. Eu não devo escolher: não, eu já estou indo na igreja terça, domingo, quinta eu não preciso ir. Se a palavra de Deus fala que na igreja de Atos todos, de uma forma unânime, oravam, então todos aqui devem orar. Não é uma opção. O problema não é que nós não temos uma palavra de Deus para a nossa vida. O problema é que a palavra que nós temos para a nossa vida não é a palavra que nós queremos guardar, porque vai exigir de nós tudo. Vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós comprometimento, vai exigir de nós submissão aos nossos pastores, à palavra de Deus, aos nossos guias espirituais, aos nossos discipuladores. O problema não é que nós não temos uma palavra de Deus que pode mudar a nossa vida. O problema é que a palavra que nós temos não é a palavra que queremos. Irmão, deixa eu te falar, a palavra que você quer não é a palavra que tem o poder de mudar a sua vida, mas a palavra que você não quer, mas que vem de Deus, essa é a palavra que vai mudar a história da sua vida. Em várias vezes nós vemos no livro de Apocalipse a palavra de Deus mandando, aqui no texto, mandando guardar, pelo menos 3 vezes. Lá em Apocalipse 2:26, a primeira vez que mostra, Apocalipse capítulo 2, versículo 26, a palavra nos diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Coloca na outra versão, por favor, filho. A Bíblia diz na outra versão: e ao que vencer e guardar até o fim, perseverar até o fim, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações. O que Deus, a primeira ordem que Deus dá em Apocalipse, o livro que vai fechar, o livro que vai fechar a história dos escolhidos, que somos nós, dos remidos, que somos nós, amém? Quantos são remidos? Quantos vão morar no céu? Então você precisa obedecer o que está nesse livro. Aqui diz: ao que vencer e guardar as minhas obras. O que ele está falando? Não adianta você só ir na igreja, não adianta você só ouvir minha palavra, você tem que agir de acordo com a minha palavra. A Bíblia fala: aquele que tiver fé sem obras é morto. Se você tem fé, você tem que ter uma atitude de fé. Você tem que ajudar o próximo, você tem que ofertar na casa de Deus, você tem que dar mantimento para quem não tem, você tem que dar uma palavra, mesmo quando você está mal, para alguém que precisa. Você tem que dar aquilo que você não tem. Você tem que ter fé, porque fé é isso. É você esperar numa coisa que você ainda não tem, mas pela convicção você já tem. É ver uma coisa que ainda os seus olhos não viu, mas pela convicção você já enxergou. Veja só, irmãos, o que essa palavra está falando? Que nós temos que guardar as obras. O que adianta, igreja, nós ficamos só aqui, chorando, buscando a presença de Deus? Nossa, é tão bom ir no Ministério Rei Jesus. Sentiu arrepiado. Nossa, lá é diferente, lá não fala de dinheiro, lá não fala disso, lá não... Tudo bem, ok, mas o resultado disso tudo tem que produzir em você uma atitude. O resultado disso tudo tem que produzir em você uma transformação.
Você tem que sair daqui incomodado. A sua casa tem que mudar. O que passa na sua televisão tem que mudar. O que passa no som do seu carro tem que mudar. O que passa entre você e sua esposa tem que mudar. O que passa entre você e seus filhos tem que mudar. O seu comprometimento com a igreja tem que mudar. Eu falei aqui na virada do ano que este ano é um ano de separação. É o ano em que Deus quer o nosso compromisso, irmãos. É o ano que Deus quer a nossa dedicação. Você vê como é que está a situação? Há meses atrás, olha como é que nós temos uma memória muito ruim. Há meses atrás, o povo estava clamando por chuva, porque havia uma seca na nossa nação. E essa seca estava no Sudeste, principalmente em São Paulo e no estado de Minas Gerais. E havia risco de ficarmos sem energia, havia risco de ficarmos sem água potável. E agora nós estamos tendo tempo de muitas águas. E agora o povo está reclamando. E agora o povo está falando: meu Deus, mas muita água. Veja como nós somos inconstantes. Aí a pessoa não vinha na igreja porque não tinha água. Agora está vindo na igreja porque está chovendo. Não está vindo na igreja porque está chovendo também. Eu não vou no culto hoje porque está chovendo. Veja como nós somos inconstantes. Veja como nós não temos compromisso com Deus. Há meses atrás, uma crise hídrica existia no nosso país. Agora os leitos dos rios estão cheios. E a culpa não é de Deus dos alagamentos, a culpa é do mau planejamento do homem. E nós estamos reclamando: eu não vou na igreja porque está chovendo. Eu não vou na igreja porque está chovendo. Ou não vou na igreja porque está quente demais, precisa chover. Oh meu Deus do céu, quando é que vai chover? Sabe qual é o nosso problema? Nós damos desculpas para não obedecer. Nós damos desculpas para não colocar em prática. E aí quantas pessoas talvez vão chamar eu, a pastora: não, vem aqui em casa, nós precisamos de uma direção. E nós vamos sentar e vamos ver que o problema no seu casamento é desobediência da palavra de Deus. Porque tudo que está sendo pregado aqui, se você obedecesse, você não estava passando por isso. Nós vamos ver Deus tratando com você e segurando a sua vida na mão dele, e não vai para frente nem para trás. Por quê? Porque Deus, ele abre forte a porta e ninguém fecha. Mas quando ele fecha também, meu irmão e minha irmã, ninguém abre. Não tem amigo, não tem padrinho, não tem quem abra essa porta. Por que Deus está te segurando? Porque você não está guardando em cumprir as obras dele. Deus está te ensinando a ser filho. Deus está te punindo, porque a Bíblia fala que ele ama. Por isso que ele corrige. E no original não fala nem corrigir, fala açoita. Porque açoitar é mais do que corrigir. A palavra açoitar é tirar a força, é tirar o orgulho. Quando uma pessoa era amarrada, nua, quase seminua ali, os romanos açoitavam. Era um exemplo de punição. Ali não havia orgulho naquela pessoa, ali não havia força para se opor àquele regime. Quando a palavra de Deus está falando: eu açoito todos quanto amo, sabe o que Deus está querendo dizer? Eu vou arrancar o seu orgulho para que você se volte para mim. Eu vou arrancar a sua força para que você não se oponha ao meu governo, ao meu regime sobre a sua vida. Será que você pode dizer amém por uma palavra dessa? Quando a palavra de Deus está falando: eu açoito a todos quanto amo, sabe o que Deus está falando? Eu te amo tanto, tanto, que eu vou permitir que situações da sua vida te açoitem, te humilhem, arranquem o seu orgulho, minem as suas forças, até que você não tenha mais orgulho ou forças para se levantar contra o meu governo que eu quero vir sobre você. E quando o meu governo vir sobre você, aí você será um homem feliz, uma mulher feliz, completo, vivendo na plenitude da minha graça. Então, irmãos, a primeira vez que aparece em Apocalipse é aí: guarda as suas obras. Olha para o teu irmão e fala: você tem guardado as suas obras? Você tem orado? Fala para ele. Você tem jejuado? Você tem vindo em todos os cultos que tem na igreja? Você lê a Bíblia todo dia? Olha para ele, irmão. Ele não vai responder, mas os olhos dele vão responder para você. Se você lê a Bíblia todo dia, olha para ele e fala: você ora todo dia? Você está jejuando semanalmente? Olha para ele e fala: você vem nos cultos? Você obedece o que o pastor pede? Você está obedecendo o que Deus está pedindo?
Fala assim: ou você só é um aproveitador que quer usufruir do que sai desse altar. Ah, meu irmão, Deus me deu essa palavra aqui agora. Não tem nem esboço. Por isso que as nossas mensagens têm que ser gravadas, porque senão eu não lembro mais o que eu tinha falado. Porque não vem de mim, vem dele. Primeira vez que Deus corrige e orienta o povo é: guarda as minhas obras. Fala com o seu irmão: guarda. Há uma chance para você. Segunda é Apocalipse 3:11. Estou acabando já. Que é o texto que nós já lemos hoje aqui. Apocalipse 3:11. Segunda orientação que Deus dá de guardar. Apocalipse é o livro que está anunciando a vinda do Senhor. E ele está falando o quê? Guarda, tome cuidado, seja prudente, guarda as minhas obras, pratique. Segunda vez que ele manda guardar: venha em breve, retenha. Aquela palavra na outra versão, por isso que eu estou pedindo para vocês colocar na outra versão. A outra, ali fala: venha sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu já expliquei aqui. O que você tem? Você tem uma vida de oração? Você tem uma vida de integridade? Você tem uma vida de busca? Você está ali obedecendo a palavra de Deus? Você tem unidade com seus irmãos? Ou você não tem relacionamento com as pessoas mais? Você tem comunhão com a igreja? O que você tem de precioso espiritualmente para você guardar com você? Ou tudo que você tem, infelizmente, é apenas coisas desse mundo? O que você tem que te faz distinto? O que faz você ter essa coroa que destaca entre as pessoas? O que te faz distinto é a sua santificação. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Não esqueça disso. Deus te dá dinheiro, mas não para você ser uma pessoa como as outras que têm dinheiro no mundo. Deus te dá uma família, mas não para ser como as outras pessoas que têm família no mundo. Posso ouvir amém? Deus te dá cargo, mas não para você ser como os outros pecadores do mundo que têm cargo. Deus te dá tudo o que você pode receber através das bênçãos de Deus, mas não para você utilizar da forma que os outros usam. Não para o seu bel prazer, não para o seu ventre, mas para a glória de Deus. Deus te dá um carro. Ah, não vou no culto, está chovendo. O meu querido, Deus te deu carro. Entra dentro do seu carrinho, põe ele na chuva, aí não vai ficar resfriado não. Vem no culto, passa no ponto de ônibus, dá carona para os outros irmãos. Deus não te deu carro para você colocar só numa altura, o braço do lado de fora e sair assim que nem os carinha, para pagar de bacana. Ou para você, irmã, só fazer as coisas que você gosta, sair com as suas amigas, ir para academia, não sei, ir viajar, estudar, ver família. Não, Deus te deu esse instrumento também para você servir o reino dele. As coisas que Deus te dá, tudo que Deus te deu, tem que ser para voltar para o reino. A segunda vez que Deus manda guardar, Ele fala: guarda o que você tem. Se você tem coisas materiais e não espirituais, então sua vida já está fora. E se você tem coisas espirituais e materiais, essas coisas, tanto materiais e espirituais, têm que ser consagradas a Deus. Terceira vez que Ele manda guardar, em Apocalipse 22, versículo 7, já no final de Apocalipse 22, verso 7, Ele fala: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia deste livro. Terceira coisa que Ele manda a gente guardar: as palavras que estão nesse livro. O que está falando no livro de Apocalipse? Que Jesus vai voltar. Que Jesus vai voltar, que você tem que ter uma vida de oração, que você tem que estar na casa de Deus, que você tem que estar buscando a Deus, que você tem que estar em comunhão com os irmãos, que você tem que estar buscando uma vida espiritual, porque Ele vai voltar, e Ele vai voltar logo. E Ele está falando para você acreditar nisso. E quem acredita, pratica. Quem acredita, coloca em prática. Amém? Nós temos aqui alguns exemplos na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, sobre guardar. Por exemplo, Salmo 119, versículo 11. Vou ler mais 2 versos e nós vamos encerrar. Que você saia daqui dessa noite mais zeloso
desejoso de guardar no teu coração uma vida de santidade. Diz assim: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu ensinei aqui o que é guardar a palavra. Você recebe a palavra e agora você coloca a palavra no teu coração, você medita nessa palavra e você persevera em praticar o que está na palavra. Não adianta você vir aqui e sentir durante 2 horas de culto uma sensação boa. É a mesma coisa da pessoa que vai no bar beber para se sentir bem. Aqui é o lugar que você recebe uma palavra e você sai com uma responsabilidade sobre essa palavra. Posso ouvir amém? Nessa noite e em todos os outros dias e noites que vocês vierem, vocês vão sair com a palavra de Deus. Uma coisa eu posso garantir para vocês, irmãos: enquanto houver fôlego na minha vida, eu vou pagar um preço diante de Deus de santidade. Eu vou pagar um preço diante de Deus de estudo da palavra, de meditação, para trazer pão fresco para esse altar para você comer. Isso é meu compromisso diante de Deus. Agora, se você vai comer e fazer bom uso dele, não cabe a mim. A igreja precisa parar de responsabilizar os pastores pelo mau uso que eles têm da palavra, do pão que eles comem. Não é culpa minha se você faz mau uso da palavra que sai daqui. Tanto é que a Bíblia fala: aqueles que se afadigam, olha o que a Bíblia está falando, na pregação da palavra, eles são dignos de duplo honorário. Sabe o que a Bíblia está falando? Os pastores, os pregadores que afadigam, que gastam tempo preparando uma mensagem, vivendo uma vida de santificação, para trazer o melhor para a igreja, que eles sejam honrados. Por que a Bíblia está falando isso? Eu não estou falando isso aqui dando indireto para ninguém me honrar, para ver o que Deus honra, o que é importante para Deus. Um sacerdote, um pregador que gasta tempo nisso, em estudar a palavra. Você sabia que dependendo do sermão, de uma pregação de 1 hora, de 40 minutos, leva em torno de 8 a 10 horas para preparar? Juntando todo o tempo que você levou estudando, às vezes você estuda 2 horas aqui, 3 horas, juntando em torno de 8 a 10, de 6 a 10 horas, você pega vários livros. É que nem um médico, ele não pode pegar, simplesmente abrir uma pessoa e fazer o que ele quer. Ele tem que pegar a anatomia do corpo ali, estudar sobre aquela área, para ele poder ali receitar um remédio, para ele poder fazer uma cirurgia, fazer um curativo, um tratamento. A mesma coisa sou eu. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa. Eu tenho que estar baseado na palavra de Deus. Então, se Deus ele honra quem prepara, quem se desgasta em preparar o melhor, Ele quer que as pessoas também aproveitem desse melhor, eles comam. Nos dias do profeta Eli, os pães da preposição que ficavam no santuário, no templo que simbolizava a palavra de Deus, estavam embolorando, porque tinha um tempo determinado que o sacerdote, o levita, tinha que ir lá e trocar o pão, e ele estava meio relaxado, ligado em outras coisas da vida. Ele não estava tão preocupado, tão dedicado, e ele deixava passar além do tempo da troca dos pães, e o pão lá no altar de Deus estava embolorado. Eu não quero dar pão embolorado para vocês comerem. Eu não quero dar comida estragada para vocês. Eu não quero ser um sacerdote, um profeta relapso, que estou tão envolvido com as minhas coisas pessoais que não vou trocar o pão. Você que é sacerdote na tua casa, que é homem, quantos são sacerdotes? Levante suas mãos. Vocês são casados. Vocês não podem deixar o pão embolorar na sua casa. Você não pode deixar que a palavra de Deus venha se estragar na tua casa por conta de brigas, por conta de coisas, de você ser relapso. Não, hoje a gente não vai orar porque a gente está cansado, nós vamos deitar. Não, você vai orar todos os dias com a sua esposa, sim. Posso ouvir amém, homens? Você vai orar com seus filhos. Eu vou postar no Facebook hoje à noite, quando sair daqui você vai assistir. Você entra no meu Face e assiste. Uma menina dos Estados Unidos, uma bebezinha, e o pai e a mãe dela todo dia à noite orava com ela. Menininha, bebezinha de meses. E aí tem aquele aparelho igual tem na sua casa lá, Karina, que fica vigiando o bebê e filma ao mesmo tempo.
E aí, um dia, eles, sem quebrar, todo dia orava naquele horário, ensinando, exercendo a oração e ensinando a criança. Eu vou colocar agora, na hora que chegar lá em casa. Quem quiser ver, entra no Face e vê. E aí, o que aconteceu? Uma coisa curiosa. Eles contrataram uma babá para ficar uma certa noite com a menina, porque eles iam assistir um final do campeonato de futebol americano. Então naquela noite eles não estariam naquele horário em casa para poder orar com a criança. Então eles oraram antes, fora do horário. Oraram e foram assistir o jogo e deixou uma babá. Nos Estados Unidos é muito comum contratar alguém para vigiar aquela criança. A babá ficou em outro ponto da casa e deixou a câmera lá para poder visualizar. A babá eletrônica vigiando, pela babá eletrônica, a babá humana olhando a criança. E aí ela ficou curiosa, porque a menina começou a falar sozinha. Ela foi ver, a menina começou a orar: Senhor, obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe. Falou o nome dos familiares dela: obrigado pelo vovô tal, a vovó tal, tal, abençoe eles. E ela ficou muito curiosa. Quando chegou os pais, ela falou: olha, eu achei um fato muito curioso. A sua menina, hora tal, começou a falar sozinha. Eu fui observar, estava orando. E os pais então falaram: é porque sempre nesse horário, todos os dias nós oramos com ela. Olha só, queridos, não deixe o pão embolorar na tua casa. Não deixe de orar nem um dia sequer. Não, hoje eu estou cansado. Você está cansado, mas você chega na sua casa, você põe na televisão, você põe no Netflix, você entra na internet e fica mais 1 ou 2 horas além do horário que você queria deitar, assistindo televisão, vendo notícias na internet. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Eu estou sendo injusto? Mas você, não vou orar hoje porque hoje está cansado. Hoje está tarde, está chovendo, está boa para dormir, amanhã tem que acordar cedo. Nós temos deixado o pão embolorar. Eu estou falando principalmente com os homens agora. Guarda a palavra de Deus na sua casa. A Bíblia fala que Jó era guardião. Ele falava: meus filhos fazem festa, eu sei lá o que eles fizeram, eu tenho que oferecer uma oferta a Deus pela vida deles. Jó era um homem que ele fechava o cerco em volta da sua família. Ele não deixava brecha, ele não deixava o pão embolorar. Você não pode ficar na cadeira de balanço esperando que as coisas aconteçam na sua vida. Você tem que ser sacerdote na sua casa. Mulheres, vocês têm que incentivar o seu marido. Você vai para a igreja de novo, você vai encontrar com o pastor de novo, você vai orar de novo. Vocês precisam ser sábias. Precisam incentivar o marido de vocês, porque enquanto eles estiverem exercendo o sacerdócio, orando, trazendo a presença de Deus para a casa de vocês, vocês estão guardadas. Seus filhos estão guardados. A palavra de Deus hoje para nós é guardar. Você tem recebido direção de Deus aqui para a sua vida, sim ou não? Você tem recebido palavra de Deus aqui desse altar, sim ou não? Agora a pergunta é: o que você tem feito com aquilo que você tem recebido? Você tem guardado e perseverado em praticar o que você guardou? Ou você simplesmente na primeira crise liga: pastor, ora para mim que eu estou em crise. Por que você está em crise, irmão e irmã? Não tem problema, a gente atende a qualquer horário, estamos aqui para servir. Mas o problema que nos entristece é que as pessoas sempre estão no mesmo ponto na qual nós a deixamos. Sempre estão no mesmo ponto espiritual a qual nós deixamos da última vez. Querido, querida, não faça isso, não faça aquilo, ou faça mais isso, faça menos aquilo, assim, assim, assim. Oramos, tal, tal, está melhor, vai embora. Aí daqui a algum dia a gente volta, está na mesma situação que deixamos, não houve evolução alguma. Está comendo do mesmo pão que nós deixamos da última vez. O pão está embolorado. Por quê? Porque não está guardando e perseverando em praticar o que recebeu. Guarda o que você tem, persevera naquilo que você tem guardado, para que ninguém roube a sua distinção, para que ninguém roube as suas vestes santas, para que ninguém roube você de ser uma pessoa distinta. Deus não quer que você seja igual às pessoas do mundo, porque você tem que ser esperança para elas. Você tem que ser diferencial delas. Elas vão precisar ser amadas por você. Elas vão precisar da sua oração. Elas vão precisar do seu testemunho. Não seja como as outras pessoas. Não troque o seu Deus. Não negocie a sua santidade. Não negocie o seu Deus em questão alguma, nem por vergonha, nem por nada. Guarda o que você tem recebido. Persevere em praticar.
Senão você deixará de ser uma pessoa distinta para ser uma pessoa como as outras. Quantos aqui querem ser distintos? Quando eu falo distinto, não é sermos melhor do que os outros, mas estarmos prontos para servir aos outros, sermos amadurecidos pelo Espírito Santo. Deus não quer que você seja como talvez os seus familiares, que bebem, que fumam, que falam coisas que desagradam a Deus. Deus não quer que você seja como os seus familiares, que compram e não pagam, que são violentos com os filhos, com a esposa, mulheres que desrespeitam o marido. Não. Deus quer que você seja distinto, para que quando alguém da tua família, um amigo seu, tem um problema, fala: nós vamos procurar aquele casal, porque eles são diferentes. Eles têm uma coisa que nós não temos. Eles têm Jesus. Eles estão guardando o que eles têm, e ninguém tem roubado a distinção, a coroa que eles têm sobre a cabeça. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Essa é a palavra que vem do altar de Deus para você nessa noite. Guarda essa palavra. Não adianta só guardar ela para você, mas você vai ter que perseverar em colocá-la em prática. Por que precisa de perseverança? Porque colocar a palavra em prática na nossa vida não é fácil. Não é fácil. Não é. Tem dias que eu choro, tem dias que eu oro, falo: Deus, e Deus fala: eu não quero muito de você, eu quero tudo. Tem dias que já teve dias que eu pensei: Deus, eu quero ser uma pessoa normal, quero trabalhar, ter a minha vida. E Deus fala: você não foi chamado para ser normal, você foi chamado para ser distinto. Irmãos, é Deus que é Deus essa obra é dele. Eu falo isso pela misericórdia de Deus, mas talvez se eu não me dispôs com a minha família para estar aqui, para ser distinto, você não teria para quem olhar hoje. Porque não adianta, nosso negócio é com Deus, é Deus que é dono da obra, é que faz tudo. Só que Deus, ele começa a restauração através de alguém. Nós temos que ter para quem olhar. Nós temos que ter alguém que tem um exemplo, que vive a palavra, vive a vida de acordo com a palavra. Por isso que Jesus falou: agora vocês são a luz do mundo, vocês são o sal dessa terra. Por quê? Vocês que vão fazer a diferença. Quando os homens precisarem de uma referência, eles vão procurar vocês. Quando alguém precisar de um casamento exemplar, vai procurar o seu. Quando alguém vai precisar de um exemplo de filhos que obedecem os pais, vai procurar você, jovem. Quando as mulheres quiserem um exemplo de mulher sábia, meu desejo é que elas procurem vocês, irmãs. Quando os homens precisarem um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo, temente, que cuida da sua casa, vai precisar procurar vocês, irmãos. Há uma responsabilidade sobre nós, que nós não podemos esquecer. Não podemos ficar relapsos, porque Ele está voltando. Ele falou 3 vezes: guarda, guarda, guarda. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Guarda, guarda, guarda. Guarda a palavra. Guarda as obras. E guarda as profecias do livro. Guarda e persevera em praticá-las na sua vida. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Recebemos a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa cumprir toda a boa obra que o Senhor começou na vida de cada crente aqui. Eu não sei qual é o grau e qual é a condição espiritual de cada um, mas começa a movimentar as águas, eu te peço hoje, Senhor, e começa a conclusão da obra que o Senhor começou na vida deles. Começa, Espírito Santo, desperta novamente para uma nova realidade espiritual. Desperta-os, Senhor, para guardar. Desperta-os para perseverar na prática de tudo que eles já receberam. Em nome de Jesus que eu oro. Que o amor do nosso Deus Pai e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, desde agora até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.